Salve, salve, jovens! Estamos começando mais um no Fronte da História. Aqui quem vos fala é Lucas Moreno e chegamos aí uma semana depois de ter lançado o primeiro episódio da quarentena, pós-quarentena, ou durante a quarentena, da nova temporada, né? Que, cara, vamos tentar cumprir essa parada aqui, né? Toda semaninha aí, um episódio novo do No Fronte da História. E hoje eu tô acompanhado de quem? Do Marco Aurélio Tchê, né? E do Gleição, velho. E aí, jovens, como estamos? Salve, salve, ouvintes. Salve, salve, Gleison. Salve, salve, Luquinha. Aqui é o Marco Aurélio, de Sorocaba. E do Vanelville, porque eu sou bairrista, né? Vanelville, lugar de gente feliz. E estamos aqui para falar um pouco aí sobre a autocontemplação dos tempos modernos aí, sociedade do espetáculo, indústria cultural, etc e tal. E para isso vamos trazer uma citação aqui, ó. No espetáculo, uma parte do mundo se representa diante do mundo que lhe é superior. Guy Debord. Ó. Valeu. Estamos tendo um duelo de frases aí, hein, velho? Que duelo, contribuição, né, Tchê? É contribuição. Isso. Salve, Luquinha. Salve, Tchê. Olá, caros ouvintes. Sejam bem-vindos ao espetáculo do Circo dos Horrores. O lugar onde só existe o que se vê e o que vê é só o que há. A todo o resto é permitido suprimir e eliminar. Mas sempre lembrando que as sombras da caverna permanecerão lá. Salve, Rodrigo Lima. Salve, Dead Fish. Ô, louco aí. Uma homenagem do fã aí pra uma banda de hardcore. Isso aí, né, jovem? Eu vou até escutar depois do episódio essa banda aí de novo. Boa. E é isso aí, né, jovens? Estamos aí mais uma vez para falar dessa sociedade de espetáculo, já que estamos nos adventos aí da febre da maior casa vigiada do Brasil, tio. Olha que doideira, né? E aí com... Nossa, ó, até onde vai? Corta a cachaça dos caras. Nossa senhora. Cara, o pessoal começa a cantar Paulo Ricardo e a gente entra em parafuso aqui. Canta Paulo Ricardo, mano. Puta vida. O RPM tá sobe lá virando, pra cima. que diz o Rogerinho, né, mano? Ambiente de música, ambiente de droga, hein? Isso é tudo de história aí, de humanos. Puta que pariu. Cara, vamos lá, né? Sociedade do Espetáculo, como o Tia já deu essa prévia aí pra gente trocar uma ideia hoje. Eu, como o Emílio Surita do podcast aqui, né, Tia? Do podcast interiorano. o Emílio Surita caipira. E vamos trocar uma ideia aí dessa afixação pela imagem, de certa maneira, que a sociedade atual está nos trazendo, né, cara? E para começar isso, a gente tem para começar a falar disso, a gente tem que falar do capitalismo, né? Agora, principalmente esse capitalismo aí do século XX, né? O século anterior do que a gente está falando aqui, e ver também como se dá a questão da espetacularização da sociedade e do cotidiano humano, né, cara? Afinal de contas, todos nós somos propagandas de nós mesmos, podemos dizer assim. Cara, e início do século XX, a gente tem um processo de no início do século XX não, né? Mas durante o século XX, a gente tem um período de transição, né? O século XX começa muito com um capitalismo bem industrial ainda, com vestígios ali do final do século XIX, imperialismo ali, europeu pelo mundo e tal. E quando a gente chega nos grandes acontecimentos desse século XX, né, foram bem impactantes, que tem reflexos até os dias atuais, né, como as grandes guerras, e depois também tem a Guerra Fria, né, permanecendo aí. Aparece no meio disso tudo pra gente uma nova forma de acúmulo de capital, né? Principalmente ali pós-Guerra Fria, onde a gente vai ter um cenário de disputas políticas e disputas econômicas
entre Estados Unidos e União Soviética, cara. E aí, cara, temos a adaptação do capitalismo, né? A famosa mão invisível, né? Quando a mão invisível aparece, a gente consegue identificar de certa maneira, né? Que é essa nova forma de ganhar dinheiro, cara, uma nova forma de acumular capital. Afinal de contas, o capital industrial não estava tanto mais naquelas, né? E precisava se readaptar, certo? Algum adendo aí de vocês? Cara, é nesse contexto aí que o Guy Debord vai tentar explicar nessa transição que estava acontecendo. Tá tentando compreender o que estava rolando ali entre os anos 60 e os anos 70, né? Principalmente com o surgimento e estabelecimento do que vai ser chamado de capitalismo financeiro. Ele vem com essa ideia da sociedade de espetáculo, né? Essa teoria que tenta explicar esse mundo do pós-industrial. Mas ele vai principalmente focar em analisar como vai ser essa relação e a produção dos frutos disso que a gente chama de indústria cultural, que vai exercer uma dominação ideológica e principalmente através do controle de imagens. Né, Tchê? O que você pensa sobre isso? Então, esse momento histórico que se vive pós-Segunda Guerra e pós-nazifascismo, ele também é um momento em que entra na discussão teórica no Ocidente as teorias da Escola de Frankfurt, que eram Adorno, Horkheimer, Walter Benjamin. E um dos pontos de discussão, trazendo aqui Walter Benjamin, por exemplo, é justamente os impactos da reprodutibilidade técnica da arte, né, por exemplo, na sociedade daquele momento. Então, a partir do momento que você consegue pegar uma obra de arte, por exemplo, e reproduzir ela de maneira integral, através da tecnologia, né? Daí você pode pegar, sei lá, desde do CD, do disco, da fita, enfim, voltando aí como que é o nome daquele negócio, daquela vitrola lá que tem um megafone? Gramofone? Enfim, então você tem uma série de formas de reproduzir, de reprodução técnica das produções humanas. O Walter Benjamin ele vai discutir justamente essa questão. O Walter Benjamin, por um lado, ele até era certamente de certo modo otimista, né? Porque isso daí faria com que essas produções tivessem um alcance maior, né? Então esse seria um aspecto positivo. Mas também um aspecto negativo que começa a ser identificado é o rebaixamento e a perda da qualidade, porque a partir desse momento tem aquela perda da auréola. É uma coisa que até o Walter Benjamin ele cita um poema do Baudelaire, que é a perda da auréola. E o que seria a perda da auréola? Ela perde a sua unicidade. Então aquilo que tem um caráter único e que portanto é uma obra-prima, acaba se tornando um produto. E como produto ele perde então a sua originalidade, se torna uma coisa reproduzível e padronizada. E é isso que a gente vê em muitos aspectos hoje em dia. Então essa é uma das coisas. Uma outra coisa que vai ser trazida para discussão por Adorno e Horkheimer, por exemplo, é o conceito de indústria cultural. O que seria essa indústria cultural? Seria uma forma de acumulação capitalista que pega elementos da cultura popular, da cultura erudita e funde, né, transformando numa espécie de amálgama, e que vende aí para o grande público uma produção cultural padronizada, de certa forma rebaixada e esvaziada também de seus conteúdos, né? Com raríssimas exceções é isso que se tem nessa indústria cultural, porque antes de mais nada é um produto, o produto tem que vender e ele tem que agradar, portanto, o maior número de consumidores de arte, de cultura, enfim. Sim, o cliente sempre tem a razão, né? Como você bem salientou, Marco, é exatamente isso, né? Essa indústria cultural, ela pega esse fazer artístico, essa produção artística, e ela soma isso à mídia e ao controle de imagens e transforma isso num produto para que, principalmente, disseminar padrões e formas de comportamento, né? Por exemplo, a questão do cigarro e o cinema, a relação que teve, né, com a expansão do tabagismo e a vinculação do cigarro no cinema, de fato, né? Então pegar, por exemplo,
diga-se de passagem, né, a propaganda do próprio Marlboro. Mas todo esse aparato industrial, ele tem a sua origem ali na propaganda que foi feita pelo partido nazista, né? Foram eles que começaram a explorar essas técnicas de dominação de imagem e de manipulação de imagem e de controle de imagem para determinar aquilo que o partido queria, né, de manipulação. Vale a pena salientar, né, o Judeu Sus, que era um filme onde eles acabavam usando dessas formas de controle de imagem através de estereotipização, para mostrar o quão o judeu era perverso, o quão o judeu gostava de levar vantagem em cima, né? Roubava até a namorada do mocinho no filme, cobrava impostos altíssimos, né? Então você tem essa manipulação de imagem. Com o único objetivo dessa indústria cultural, a gente deve sempre se lembrar de que para a indústria cultural, e principalmente para a manutenção do espetáculo, né? A imagem é o que determina aquilo que é o real. Sabe? Então aí a gente entra, de fato, numa seara muito interessante, que é a manipulação desses símbolos para a alteração da própria realidade. E pro campo político isso veste a camisa, né, cara? Porque você aproveita uma certa fragilidade da sociedade para você propagar estereótipos, né? Então você aproveita crises para fazer isso. A gente vê muito isso no governo atual, né? O gabinete do ódio aí aproveitando as fragilidades do mundo, do Brasil principalmente, para você ficar disseminando fake news. Sim. E existe uma ideologia por trás, é óbvio, né? Existe uma ideia de controle, você descredibiliza o outro de um certo ponto, que tudo que você falar que contraria o outro lado tá legal, né? Será que a pop art não entra também um pouco disso? Pelo menos na questão de fazer uma marca, assim, né? Com certeza. Da propaganda de usar as figuras conhecidas no mundo e que ditam tendências de certa maneira e expõem isso, né, com toda a força, né? Em governos mais autoritários a gente consegue perceber mais, né, o surgimento desses modelos, né, que é um perfil muito comum do século XX, né, tanto de governos autoritários de direita quanto de esquerda, que usa muito a questão da militarização, né, enquanto nos governos de esquerda se usa muito a questão da guerrilha. Ali tem também essa presença do uniforme, de criar uma identidade, né? A imagem é muito importante, né? Já diria o merda, né? Visual é tudo, já diria o merda. Visual é tudo, atitude não é nada. É importante você tá peita ali do Metallica. Foda-se se você não sabe o primeiro álbum. Mas... É importante ser aceito, cara. Sim, mas como você mesmo salientou, a gente tava já trocando essa ideia, nós somos imersos nesses jogos de imagem, né? Quando a gente é imerso nesses jogos de imagem, acaba acontecendo realmente essa confusão entre o que é o real e o que é ficção. O espetáculo, ele se baseia nisso, em confundir os espectadores sobre o que é o real e o que é a ficção, né? Então você tem duas formas de espetáculo que o Guy Debord vai acabar falando, né? Que é o espetáculo concentrado, que é mais ou menos o que as propagandas dos partidos autoritários ou totalitários fizeram e ainda fazem, e esse espetáculo difuso, que supostamente acredita-se que tenha diversos polos, né, que se encaixa muito bem com o nosso contexto de neoliberalismo. Aí. Mas o objetivo é exatamente disseminar padrões de comportamento, padronizar padrões de consumo, confundir o real entre a ficção, por aí vai. E o Debord, ele vai exemplificar isso. O livro do Debord, né? Ele é anterior a da situação, né? O livro do Debord, que chama-se A Sociedade do Espetáculo, ele é anterior a maio de 68, mas ele tinha todas essas preocupações que o Gleison levantou aí, e tem algumas frases que dá pra gente pensar. Ele escreve por... como que chama? Aforismos? Exatamente, escreve por aforismos, então é um livro